Olá, vamos para mais um episódio de Mulher em Foco da TVO. Sou Silvia Starling, Deva Mandiu, e estou aqui para falar com vocês. E hoje eu venho programando tentar entrar na parte da sexualidade feminina, né? Esse universo para a gente conhecer mais o corpo da gente, mais a nossa energia feminina e tudo mais. Mas acontecem coisas que estão me atropelando e eu quero dividir isso com vocês. Ontem foi um dia muito especial aqui na minha casa. Eu tenho uma mãe de 96 anos, né? E toda terça-feira a gente reúne aqui com meus irmãos para poder a gente lanchar em torno dessa mãe que está envelhecendo, né? Graças a Deus, a saúde dela é boa ainda. Mas a gente faz isso, e até para dividir as nossas dúvidas, as nossas questões. Eu tô morando aqui com ela, então assim, o que eu percebo da progressão da saúde dela, a gente vai sempre conversando isso. Eu tenho 2 irmãos que moram aqui e 2 irmãos que moram fora. Então, normalmente, nós 3 e famílias reunimos em torno dessa nossa mãe. E ontem foi um dia muito especial. Duas primas do lado da família do meu pai estavam aqui, né? Uma fazendo cirurgia de catarata, com alguns problemas que ela vai enfrentando na cirurgia. Tem um processo longo médico aí acontecendo. E ela veio para uma nova cirurgia, né? Ela já tinha feito catarata dos 2 olhos, uma deu problema e ela estava refazendo essa cirurgia ontem. Então veio, se hospedou aqui em casa, ela é do interior, né? E é uma família do meu pai, assim, que a gente simplesmente ama. São pessoas super simples e que raramente a gente convive, né? A nossa convivência maior é com a família da minha mãe. E ontem era aniversário dessa que fez a cirurgia. E eu não queria que esse dia passasse batido, mas tudo dependeria de como tivesse ocorrido a própria cirurgia. Ela chegou do hospital, né, da cirurgia, e muito assustada, porque o médico falou com ela que ela ia ter muita dor, né, que o procedimento foi mais agressivo e ela teria muita dor nessa operação. Então a gente ficou com os cuidados disso, o aniversário dela. Eu resolvi que a gente ia manter o lanche, que seria os irmãos só, poucas pessoas, né? Ia fazer um bolo, ela é diabética, então eu tinha que fazer um bolo cortando muito a parte de doce, de açúcar, e aí cantar os parabéns para ela se fosse possível. E tudo ia depender de posse de anestesia, como ela iria estar. E vai transcorrendo o dia, né? Terça-feira é um dia que eu faço ginástica, eu faço academia. Aí eu fui para minha academia, não faço academia mesmo, eu faço uma dança, que é bem energética. Então eu fui para minha dança, né? E isso tumultuou meu dia inteiro. E quando eu cheguei aqui em casa para preparar o almoço, fazer essas coisas, serviços normais de uma dona de casa, que a gente tem que enfrentar no meio de tantas atividades que a gente faz, ainda tem que cuidar com as coisas da casa, né, do lar. E aí, elas me contando como que foi a cirurgia, o que o médico falou, e eu fazendo almoço, sendo interrompida várias vezes. Foi um caos ontem, o meu dia na hora do almoço. Chegou um tio materno, né, que veio, porque sabe que esse lanche existe, de vez em quando vem agregados. Aí ele chegou, trouxe salgadinhos, sem ter combinado nada disso, trouxe salgadinhos. Eu saberia que ele viria, mas eu saberia que ele ia trazer alguma coisa. Trouxe salgadinhos para o lanche também, só que ele chegou 1h30, né? E a gente não tinha almoçado ainda, não tinha conseguido desenvolver a minha vida, porque eu estava dando atenção para essas 2 primas. Aí a gente engrenou numa conversa ali. Esse meu tio não conhecia essas minhas primas, elas são mais velhas do que eu, mas aí engrenou numa conversa, nos casos e tudo. Eu sei que o almoço acabou saindo 3 horas da tarde, coisa raríssima aqui em casa, porque a gente normalmente faz o almoço no horário, porque tem os remédios da minha mãe para ela tomar. E aí, 3 horas da tarde, eu falei, putz, o lanche é às 6, e eu ainda tinha que fazer esse bolo. Eu falei assim, não, vai ficar super apertado.
Mas fui lá, né? Como todas nós fazemos, vamos resolver o que tem pela frente, né? Fui arrumar a cozinha, fazer aquelas coisas todas. Minha prima me ajudou, a que não fez a cirurgia me ajudou. Tudo fomos resolvendo a vida. E aí, comecei a fazer o bolo, já era quase 5 horas da tarde. E fui lá, fiz o bolo, ficou uma delícia o bolo. A gente gosta muito do bolo de cenoura com a calda, né, de brigadeiro e tudo. Mas como essa minha prima que fez a cirurgia diabética, eu não pus a calda no bolo, eu pus ela à parte. Se ela quisesse comer, ela não segue muito bem regime. Então ficaria a critério dela, né? Mas fui fazendo o que era possível ser feito aqui. Aí começou a chegar outros primos maternos, que era possível deles virem, né? Que a gente tinha até chamado eles para vir, que a Semana Santa a gente vai passar juntos numa festa, que eu já até postei no meu story do Facebook sobre essa festa e o Instagram também. E aí a gente ia combinar como que seria essa viagem, né? Se a gente iria ficar juntos no sítio, se a gente... eles estavam com hotel reservado para essa cidade, então a gente ia alinhar algumas coisas nisso. E eles também trouxeram um lanche, coisa que não estava programado. Eu falei assim, tá. Aí um dos meus irmãos e a família falou que não dava para vir. E aí eu comecei a ver, falei assim, vamos fazer o aniversário então, porque já que não vai ter um encontro dos irmãos todos, né, vamos fazer um aniversário. Aí minha irmã, que mora aqui, chegou com coisas para o lanche, que aí normalmente ela sempre traz entre os irmãos, e isso é combinado entre os irmãos, não combinados com as pessoas de fora. Aí ela trouxe as coisas de lanche que ela normalmente traz, né? E aí começou a função de aniversário, que de um lanche entre irmãos de família virou numa festa de aniversário. E as coisas foram tomando uma proporção que eu fui me distanciando do que estava acontecendo ali, porque eu estava ficando muito atrasada com tudo, né? O dia foi, assim, de muitos atrasos, por muita dispersão. E aí eu resolvi entrar nessa energia, né? Deixar essa coisa fluir, não me permitir ficar estressada, não me permitir ficar mal-humorada. Vamos viver isso. Eu não tinha conseguido nem tomar banho quando eu cheguei da minha atividade física, né? Porque eu cheguei praticamente junto com elas e fui dar assistência que elas talvez iam precisar, né? De mim e tudo. E a gente foi vivendo e fazendo as coisas acontecer. Aí veio uma surpresa, assim, dessas, assim, bênçãos que o universo prepara pra gente. O meu cunhado trouxe a neta dele, uma menina de 9 anos, uma menina, assim, que eu acho ela linda, eu gosto muito da trajetória dela, eu não convivo com ela, né? Essa neta é fruto do primeiro casamento desse meu cunhado. Eu conheço os pais dela, gosto dos pais dela e tudo, mas a gente não tem convivência. E aí, para nossa surpresa, chegou a Helena. Aquela menina doce, carinhosa, assim, assustada com aquele tanto de barulho, porque a gente fala tudo junto, misturado, e todo mundo entende tudo que está acontecendo, mete o bedelho na conversa do outro. Parece uma família italiana, né? Apesar da gente ter uma origem mais inglesa e tudo. Mas a gente é muito, assim, efusivos nos nossos encontros, né? E chegou aquela menina dócil que não conhecia ninguém, é a primeira vez que ela veio na minha casa. Isso me trouxe, assim, uma alegria tão grande. Eu tinha acabado de tirar o bolo do forno e já tinha feito a ganache, né? Porque o brigadeiro a gente transforma em ganache para ele ficar mais fluido, para poder cobrir o bolo. E estava ainda na panela, a ganache, assim, dando uma esfriada para mim transferir para um pote e tudo. E ela chegou lá na cozinha, né, naquela correria toda, né, ela chegou e falou assim, nossa, na que ela viu a panela do brigadeiro, achou que era brigadeiro, que é isso, né? Aí eu falei que era uma ganache pra gente comer junto com o bolo. E aí eu vi a Helena mexendo nessa ganache. Eu tinha que estar mexendo nessa ganache para não criar aquela nata em cima. Só que eu estava fazendo tantas coisas juntos, porque ao mesmo tempo que eu ainda estava tirando o bolo da forma,
eu estava recebendo esses salgados do lanche que não eram esperados, de arranjar vasilha para colocar esses salgados, para trazer para a mesa. Eu estava fazendo um tanto de coisa, eu não estava dando conta de resolver tudo. E ela, sem eu pedir, sem nada, ela falou, pegou a colher e mexeu, mas assim, parecia uma bailarina fazendo isso, né? E como eu sou muito atenta às coisas, né? Observei aquilo e vi um pouco da arte, um pouco assim, de uma fadinha mexendo aquele brigadeiro que eu precisava de dar uma mexida ali e não estava tendo tempo de fazer. Aí eu falei assim, nossa, Helena, obrigada, eu precisava de mexer isso e não estava tendo condições. Aí ela falou assim, então vou mexer mais um pouquinho. E continuou mexendo, né? E aí depois o pessoal veio para a mesa, foi colocar tudo na mesa. Eu fui pegar uma coisa lá na geladeira e ela viu gelatina. Minha mãe gosta de gelatina pós-almoço, né? Então sempre tem. Aí ela chegou e perguntou, eu posso comer uma? Aí tinham duas que já estavam durinhas, as outras eu tinha acabado de fazer, né? Antes de fazer o bolo eu tinha feito a gelatina porque estava terminando e minhas primas também comiam gelatina pós-almoço. Aí eu mostrei para ela as duas que estavam de ponto de comer, as outras estavam muito líquidas. Aí ela pegou um potinho, comeu, né? Deu colherzinha para ela, ela comeu. Aí depois ela virou assim com aquela meiguice e um olhar assim que, Helena, me encanta. Ela perguntou se podia a outra. Eu falei, claro, pega lá na geladeira, né? Aqui em casa é muito assim, a gente não entrega as coisas na mão, não. As pessoas meio que vão se servindo também. Aí ela foi lá, pegou a gelatina e comeu as duas. Ela tinha chegado da escola, devia estar com fome, né? E ainda não tinha liberado os lanches. Isso era ali por volta de umas 7 horas da noite já. Aí ela comeu a segunda gelatina e veio para a mesa. E eu continuei na cozinha terminando as coisas que eu precisava de terminar, né? E aí a gente trouxe o bolo para a mesa, todo mundo em torno da mesa. Já iam partir o bolo, eu falei assim, não, a gente tem um aniversariante aqui, vamos cantar os parabéns. E aí cantamos parabéns e fizemos uma festa, uma sobrinha neta da aniversariante ligou justamente na hora do parabéns no meu celular, eu estava gravando a festa, ela ligou, falou assim, mais uma para cantar parabéns, coloquei ela para cantar parabéns e tudo mais. E aí foi um aniversário muito gostoso, né? A gente ficou aqui em casa até 1 hora, tinha pessoas aqui em casa ainda. Mas eu queria dizer, assim, dessa oportunidade que eu tive de receber a visita da Helena aqui em casa. Ela chegou com uma leveza, ela trouxe uma leveza para o ambiente, parecia um anjinho que veio e pousou, sabe? E aí a gente se entrega a esse tipo de energia leve, solta, fluida. O que estava tenso, o que pareceu que ia dar tudo errado, o universo foi conspirando para trazer a questão certa, né? E a Helena trouxe essa suavidade para minha noite, que era uma noite exaustiva. Eu fui tomar banho, já estavam todos os convidados aqui, já estavam todo mundo aqui, já tinha cantado parabéns. Aí eu cheguei e falei assim, não, agora é meu tempo, agora eu preciso de um banho, vocês ficam aqui, se viram com o que precisa, porque eu vou tomar meu banho agora. Então, no meio da festa, eu saí para tomar meu banho, porque não tinha dado tempo mesmo de fazer isso antes. E aí, a festa foi acontecendo. E Helena foi essa surpresa, sabe? Essa bênção. E por que eu tô trazendo isso aqui para conversar com você sobre isso? Porque a gente, às vezes, recebe essas bênçãos e não está atenta. Porque a gente está atenta ao que deu errado. A gente está atenta ao que a gente não está conseguindo fazer. A gente se desespera com isso. E a gente precisa receber esses fluidos, essas bênçãos que o universo coloca na nossa vida, né? Foi assim, um Deus que chegou para mim e trouxe a leveza que eu precisava para o estresse que eu estava vivendo naquele momento. E eu agradeci. E eu recebi essa bênção. Então a gente precisa estar acordada para isso, porque são coisas sutis. A visita de Helena, uma menina assim que eu não tenho esse contato com ela, que eu não tenho essa proximidade diária com ela, que é parente lá do meu cunhado, né?
e trouxe, e fez a noite uma magia para mim. E eu aceitei. Vamos aceitar as nossas Helenas, vamos agradecer a chegada de Helena naqueles momentos mais tumultuados que a gente tem na vida, né? Vamos ouvir o nosso coração, a nossa alma, esse Deus que está dentro, que chega e te traz uma paz. Eu queria dividir isso com vocês, eu queria trazer essa necessidade de leveza para a vida da gente. Nós somos muito guerreiros, a gente tem que dar conta, mas a gente acaba nos violentando para dar conta e esquece de observar esses ventos gostosos que sempre passam para dar um refresco. Vamos ouvir mais as Helenas da nossa vida. Namastê, até o próximo episódio.